mas em nome de Jesus nós vamos e estamos já vendo as mãos de Deus aqui nessa igreja, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Essas coisas que o diabo lança aí para a gente se distrair, né? Quebra uma coisinha aqui, quebra uma coisinha ali, isso aí a gente vai deixar para lá. Se a gente vier aqui e não tiver ventilador, não tem problema, a gente se abana. Se não tiver microfone, a gente fala na voz. Não tem problema, a gente precisa buscar a Deus. A nossa preocupação aqui tem que ser, o dia que a gente vier aqui, pode estar tudo perfeito, mas a gente não sentir a presença de Deus, não adianta. A gente vem aqui para sentir a presença de Deus, porque se Deus não se fizer presente na igreja, isso não é uma igreja. O que faz disso aqui uma igreja não é o modo com que ela se apresenta, não. É porque aqui se reúne o povo de Deus e porque aqui Deus se reúne conosco, que Deus fala conosco. Então é isso que é importante, né? Então as demais coisas elas são arrumadas aí, consertadas, vão ser ajustadas, mas nós precisamos sim se preocupar com a nossa condição na presença de Deus. Como estamos na presença de Deus? Como estamos? Perfeito, irmão, ninguém é. A gente não pode se contentar com as falhas. Ninguém é perfeito. Também, então, agora eu vou errar bastante, não. A Bíblia diz, não seja demasiadamente santo, nem demasiadamente ímpio. Ou seja, não seja nem muito santão, porque santo demais não é bom, e nem ímpio demais, porque tudo demais é ruim. Se você beber um copo d'água 2, você sobrevive. Agora, se você beber 2.000 litros d'água, você morre afogado. Então, tudo tem a sua medida. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, agora nessa manhã, no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. É uma palavra bem simples, como simples é as coisas de Deus. As coisas de Deus são simples, né? Quem complica são os homens. Aí as pessoas vão para o seminário para tentar dissecar Deus, como Deus é, quem Deus é. Se Deus pudesse ser estudado, ele não seria Deus. O dia que a gente puder estudar Deus e dizer Deus é isso, Deus é aquilo, a gente não... Deus deixa de ser Deus. Porque Deus é inexplicável. Deus é incomparável. Não há nada nem ninguém como Deus. 2 Reis, capítulo 6, diz assim. Aqui, pode deixar, não precisa da tela não. Amém? Fique em paz. Leia aí na sua Bíblia, são só 6, 7 versículos. Fique em paz, não se preocupe não. Vamos lá. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Ou respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que um deles derrubou um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende a mão. E ele tomou. Aleluias. Senhor, essa é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. O Senhor sabe da nossa condição de fragilidade. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós precisamos de ti. Sem ti, Senhor, nós não somos nada, nem ninguém, nada podemos. Mas diante de ti, Senhor, somos mais que vencedores. Agora, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, porque nós precisamos, ansiamos, necessitamos urgentemente ouvir a tua santa e gloriosa voz. Então fale conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo seja a voz que vai bradar nesta manhã, neste lugar, e que o pregador seja apenas a boca que vai dizer essas palavras, mas que a voz seja a tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu gosto do profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu é um homem simples, né? Enquanto Elias fez fogo descer do céu, enquanto Elias, até a partida de Elias foi maravilhosa, né?
ele foi apoteótico, ele foi levado num carro de fogo, uma carruagem de fogo, enfim. Já Eliseu não, o sucessor dele, Eliseu, é botija com azeite, é um machado aqui, é uma farinha ali, é um sopro no rapaz que está morto, é as coisinhas simples, porque Deus opera tanto no complexo quanto no simples. Outra coisa, meu irmão, o Eliseu era sucessor de Elias, mas ele não era Elias. Cada um é cada um. Elias é Elias, Eliseu é Eliseu. O Deus que operou em ambos é o mesmo, mas os profetas são diferentes. Então não queira cobrar de uma pessoa que ela seja outra. Pastor, mas na igreja X tem uma pessoa assim. Lá tem, aqui não, e daí? Qual o problema? Só que o Deus de lá é o mesmo daqui. Então o importa é o seguinte, não é como é operado, mas quem opera é Deus, então deixa Deus trabalhar. Se com Eliseu as coisas simples, é porque Deus quer mostrar que ele, tanto no complexo, tanto numa coisa apoteótica, ele funciona, ele age, como também ele age nas coisas mais simples. Então aqui o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Não é um seminário, uma escola de profetas. Porque um profeta tinha os seus seguidores, os moços que andavam com ele, para aprender a arte ali, né, de servir a Deus nessa vida de entrega total a Deus. Homens e jovens que deixavam a família, deixavam tudo para servir a Deus. Você não vai ver falar aqui da esposa de Eliseu. Cadê a esposa de Elias? Não, porque eles viviam a vida para servir a Deus. Eles estavam só servindo a Deus. A vida deles era 100% integralmente ministério para servir a Deus. E esses moços também andavam com os profetas para também se entregar a esse ofício. Acontece que Eliseu tinha os seus moços ali, e eles vão dizer o seguinte, olha, um deles diz a Eliseu, o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, a casa está pequena aqui para nós, profeta Eliseu. Não está cabendo a gente aqui, é muito pequeno esse lugar. E ele diz, então, olha, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para aumentar aqui a casa. Eliseu falou, então vamos fazer. Olha lá, vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E construamos um lugar em que habitemos, respondeu ele. Ide, vai lá. Então eles disseram para Eliseu, a gente pode ir lá no Jordão pegar umas... Porque perto do Jordão tem as vegetações, né? Porque tem muita área de deserto lá em Israel. Mas onde o rio passa, tem verde. Onde passa um rio, tem vida. Onde o rio passa, tem vida. E é por isso que às vezes a gente olha a Bíblia e fala, rios de água viva fluirão de vocês. Aí a gente está tão seco que a gente fala, cadê o rio? O que está acontecendo? Tem coisa errada. Porque, irmãos, nós podemos viver numa terra árida, como lá em Israel tem muito deserto, mas onde o rio passa é verde, tem vegetação. A vida se concentra em torno do rio. Onde o rio passa, ele gera vida. A gente pode viver nessa cidade que é uma cidade violenta, inóspita, uma cidade cruel, como são as grandes cidades, as grandes capitais do Brasil, São Paulo principalmente. Nós podemos viver aqui como vivemos aqui, nesse lugar inóspito, mas onde o rio de Deus passa, ele gera vida. Então, mesmo no meio da morte, nós temos vida, porque o rio de Jesus, o rio de Deus está em nós, e nós estamos mergulhados nele. O Salmo 1 diz que o varão que anda com o Senhor é bem-aventurado, porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que está verde o ano inteiro. Tudo em volta dele está seco, mas como ele está com a raiz firmada ali no rio, ele está verde. Agora, o Eliseu aqui, então, ele fala, podemos ir lá e buscar cada uma viga, porque aquela casa que eles habitavam, é lógico, não era uma casa de alvenaria como essa, não. Era uma casa de madeira. Era uma armação de madeira. Ele diz, então vamos lá buscar uma madeira e esticar aqui, aumentar a nossa casa. O Eliseu falou, tá bom, faça isso, vá lá. Né? Esse jovem teve iniciativa, teve visão, esse lugar é pequeno, a gente tem que aumentar. Ele já teve uma estratégia, olha, tem um lugar que tem madeira, eu sei lá no Jordão tem, podemos ir lá, pediu autorização, é submisso. Está vendo como é que funcionam as coisas? Ele tem estratégia, ele é submisso ao seu líder, que é o profeta Eliseu, ele mostra o problema, mas apresenta uma solução. É bom, não é?
Então ele falou, a casa é pequena, mas a gente pode aumentar. Eu sei onde tem madeira, posso ir buscar? Pode, vamos buscar. Então foram. E aí ele pergunta para o profeta Eliseu, o senhor vai conosco? Ele fala, vou. Porque é importante, irmão, que nós que servimos a Deus estejamos envolvidos em tudo. O profeta Eliseu podia falar, não, vão vocês, eu vou ficar aqui descansando. Não, eu vou ficar aqui orando. O papel do homem de Deus é orar? Sim, mas também é agir. Oração é uma palavra composta aí de orar com ação. Você tem que orar e agir. Você não pode ficar só orando e não fazer nada. Você fala, Deus, abre a porta do emprego, abre a porta do emprego. Mas também faça a sua parte, vá no emprego. Né? Não adianta você fazer só. Tem gente que vai orar, Senhor, manda pão. O Senhor manda o arroz, ele fala, agora, Senhor, mas o Senhor mandou cru. Aí não dá, né, Deus? Eu vou ter que cozinhar esse arroz. Agradeça a Deus. Eu me lembro da história, quando eu era criança, na escola tinha uma história de um João preguiçoso, né? O João não falou que não queria esse nome dele, porque toda piada, toda história é o Joãozinho. Então, o João preguiçoso, um rapaz da cidade estava no interior, foi no interior e viu um enterro passando. Naquele banguê, que é um pano amarrado num pau assim, as pessoas carregam nas costas, o morto era carregado daquele jeito no passado, nas cidades remotas, né? Então eles estavam sendo levados àquele banguê, levando o caminho ao cemitério, e o moço da cidade perguntou, quem morreu aí? Ele disse, não, é um rapaz aqui, o João, ele ainda não está morto, não. Mas vocês vão enterrar ele vivo? Vamos enterrar ele vivo, porque ele é muito preguiçoso. Aí ele disse, mas por que vocês vão enterrar um homem vivo? Coitado, não faça isso. Não, mas ele é muito preguiçoso, ele tem que trabalhar para comer e ele não quer. Aí o homem disse, tá bom, então eu vou pagar a comida dele. Eu vou pagar. Pode deixar que eu pago a comida dele. Não precisa matar o homem, eu pago. Eu vou dar um saco de 60 quilos de arroz para ele. Aí o João perguntou assim, esse arroz aí é com casca ou sem casca? O homem disse, é com casca. O João falou, toca o enterro. Então, irmãos, é mais ou menos isso. A pessoa pede para Deus uma bênção, mas ela quer que Deus faça tudo. Ela quer que Deus dê o arroz cozido já, quentinho. Não! Deus vai nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Eliseu não era um mágico. Ah, a casa está pequena, vamos pedir aqui a Deus um aumento da casa. E fecha o olho e a casa aumenta. Não! Tem que cortar madeira, tem que ir buscar, tem que pôr nas costas, tem que fazer o buraco, tem que fazer o trabalho. Deus vai abençoar, vai dar a madeira, vai dar a estratégia, vai dar a inteligência, vai dar força para trabalhar, mas tem que fazer o trabalho. Deus vai te abençoar, mas há sempre a sua parte que você tem que fazer. Então Deus não abençoa preguiçosos, porque os preguiçosos querem tudo pronto, e Deus não vai te dar nada pronto, Deus vai te dar os meios. Deus vai te dar os meios, e o resto você tem que fazer. Então, aqui o Eliseu diz, não, eu vou com vocês. Serve-te ires conosco, não é? Os teus servos? Eu vou, eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Começaram a cortar a madeira. Até aí está tudo bem, né? Mas tudo que você vai fazer para Deus, irmão, tem uma dificuldade. Se eles fossem lá cortar madeira para fazer um bar, não ia acontecer nada. Se eles fossem lá cortar madeira para fazer uma casa para eles, não ia acontecer nada. Mas eles estavam indo lá para construir uma casa, pegar madeira para aumentar a casa onde os profetas, os servos de Deus, habitavam. E toda vez que tiver algo envolvido para Deus, o diabo também vai lá para atrapalhar. Toda vez que você for fazer algo para Deus, há uma resistência do inferno para que você não faça. Você pode fazer bolo todos os dias. O dia, e não queima, não acontece nada. No dia que você fala, vou fazer um bolo para levar para a igreja, o fermento não funciona ou o bolo queima. Porque tudo que é para Deus tem impedimento. Mas você tem que se colocar diante de Deus e dizer, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda, Satanás. Eu vou fazer o que eu disse que eu vou fazer para Deus. E você, Senhor, te repreenda e eu vou fazer. Queimou esse, eu faço outro. O fermento não funcionou, eu compro outro. Mas eu vou chegar lá com o meu bolo na mão, porque eu prometi fazer para o Senhor, eu vou fazer. Não se deixe derrotar pelas dificuldades. Não deixe o diabo derrotar você naquilo que você quer fazer para Deus. Faça. Então veja. Aqui eles estão cortando madeira. O texto diz, cortando madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água.
E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, por que era emprestado? Irmãos, quando eu li esse texto aqui, a gente vendo as coisas que estão acontecendo aqui na igreja, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu me lembrei desse texto aqui, né? E do texto, da vida de Eliseu aqui, com essa escola de profetas. Essa escola de profetas aqui, eles podiam até ser abençoados como profetas, mas eles eram muito atrapalhados, esses moços aqui, porque eles estavam passando necessidade. Aí eles viviam uma vida muito simples. Eles iam lá, pegavam hortaliças, pegavam ervilhas no campo e faziam uma sopa. Lá não tinha carne, não tinha churrasco, não tinha nada. Lá era vida com Deus, é vida simples. Hoje, os homens de Deus aí, famosão, eles andam de avião próprio, não sei o quê, anel de ouro no dedo, isso aí, todos milionários, isso aí é coisa de hoje. Porque os homens de Deus de verdade é na simplicidade que eles vivem. Eles vivem servindo a Deus na simplicidade, porque Deus não promete ouro e riqueza para ninguém, não. Aí, uma passagem aqui, eles vão cortar hortaliça, cortar uma erva lá para fazer uma sopa, e um desses moços aqui pega uma erva venenosa e cozinha. Para servir todo mundo, porque não conhecia as ervas, pegou qualquer uma lá, está fazendo a sopa, alguém grita, morte na panela. Aí quando vão ver, o irmãozinho que ficou responsável por fazer o almoço, pegou uma erva venenosa e está cozinhando para fazer a sopa. Vai matar todo mundo. Aí ele disse, morte na panela. Aí o Eliseu devia ser um homem muito calmo, né? Aí ele chega ali e fala, meu Deus, esses rapazes só me dão problema. Jesus, tem misericórdia. O que está acontecendo? Ele colocou uma erva venenosa aí, joga fora. Eliseu disse, não, já está aí, agora vamos deixar, né? Tem farinha aí? Tem, põe farinha. E pôs a farinha, pode comer, ninguém morreu. Por isso que é bom sempre pôr farinha na comida, porque se tiver veneno, corta. Né? Isso garante para nós aqui, os nordestinos, que a gente vai morrer por envenenamento, não. Porque tudo que vai comer, põe farinha. Põe farinha. Põe farinha. Tem gente que come farinha até no café, não é? Tem uns nordestinos raiz aí que tomam café com farinha, eu sei. Tem ou não tem aqui na igreja? Ah, pensei que aqui os nordestinos fossem tudo Nutella, né? Mas, enfim, é isso aí. É bom, porque se estiver envenenado, não vai acontecer nada. Olha só. Aí, então, aqui nessa passagem, o moço grita, ai, meu Senhor, porque era emprestado. Porque um machado emprestado, aqui nessa época de Eliseu, primeiro, a terra estava uma fome imensa, uma miséria, seca, uma seca que deu naquele momento, naqueles tempos, e o machado era um instrumento novo, né? A fundição do ferro não era tão comum assim, tão simples de se fazer. Um machado, hoje você compra aí um machado, sei lá, R$100, 50. Aqui o machado era muito caro, porque era uma ferramenta nova, muito útil, e não era tão simples de se fazer. Então, eles não tinham condições de ter um machado próprio. Então, eles pediram emprestado. E um desses moços, provavelmente, porque o machado emprestado, uma nova tecnologia, não sabia usar, colocou mal no cabo, o machado caiu na água. E aí eles disseram, era emprestado. Ai, meu Senhor, por que era emprestado? E aqui, irmãos, olha só, eu admiro aqui o jeito com que Eliseu trata as coisas. Quando o homem de Deus tem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A fé não é ver para crer. Quem vê para crer é a ciência. A ciência vê para crer. O médico fala, eu acho que você está com uma doença tal, faz esse exame. Aí você faz, ele fala, ó, tá vendo? Deu aqui. Ele está vendo, agora ele crê. Mas a fé é o contrário. A fé você crê, depois você vê. A fé, primeiro vem o crer, depois o ver. Agora, na ciência, não. Você tem que ver para depois crer. Aqui, não. O Eliseu era um homem de Deus, um homem de fé. E o moço desesperado porque o machado caiu na água. Como que você vai pegar um machado no Rio Jordão? O Rio Jordão não é um rio limpinho, cristalino, não. O Rio Jordão é um rio lamacento. A água que escorre por lá é uma água lamacenta. E esse machado caiu, nunca vai ser encontrado. Aí, irmãos, que vem a fé que o crente tem que ter. Você vai se desesperar, começar a gritar, xingar esse moço, arrumar uma confusão, ia arrumar uma confusão danada ali. Como que vai pagar esse machado? Ia ser uma confusão tremenda. Ia ser muita confusão. Eu fico pensando como a igreja de hoje ia resolver esse problema. Alguns pastores de hoje iam fazer assim, vamos fazer uma campanha, vocês fazem o Pix para a gente pagar esse machado.
Aí vai levantar o machado custa 100, ele vai arrecadar 500. Paga o machado de 400, né? Deus sabe o que faz. Ia fazer uma campanha para recuperar o machado. É o Pix, dá o número da conta e pronto. Outro ia falar, ia xingar todo mundo, mandar todo mundo embora. Ia acabar com a escola dos profetas. Vocês não prestam para nada, vocês não sabem escolher vocês perdem o machado, vão todo mundo embora, acabava com tudo. Mas o homem de Deus, que tem fé, olha como ele resolve. Uma coisa simples. O Eliseu pergunta, onde caiu? Caiu aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele vai lá, pega uma vara, um pau lá do mato, diz a palavra que ele corta um pau e pôs assim na água, certamente orou a Deus, e o machado de ferro, se o machado de ferro hoje é pesado hoje, imagina um machado de ferro naquela época. O machado de ferro flutuou e entrou no cabo. Ei, calabra surianda nebra cantas. Irmão, isso daqui só tem uma explicação. É fé ou loucura? Se eu não fosse crente, eu ia falar, isso é mentira. Ou então eu ia dizer, esse homem é louco. Eu imagino os rapazes que estavam com ele. Quando ele começou a cortar aquele pau e pôs assim, eu acho que alguns dos moços disseram, será que ele pensa que o machado vai flutuar? Não acredito. Os outros falaram, não disse que ele não está bem da cabeça? Ah, meu irmão, tem coisa que você vai fazer para Deus e as pessoas falam, você é louco? Isso não vai dar certo? Isso não vai dar certo? Porque você tem que enxergar com o olho da fé. Né? O Geazi, quando acordou de manhã, olhou a casa cercada, disse, nós vamos morrer, vamos perecer, porque tem um exército cercando a casa. O Eliseu levantou, olhou, falou, é verdade, tem mesmo, tem um exército cercando aqui. Mas também tem um maior ainda, com carros e cavaleiros de fogo além desse. Né? Então, irmãos, a fé é olhar o que ninguém está vendo. E aí o Eliseu, então, pôs um machado ali, pôs uma madeira ali. Ô, lecanto ita raçome declamas. Irmão, você tem fé para isso? Ele não fez a campanha do Pix, ele não xingou ninguém, ele não brigou com ninguém. Ele só pôs uma... se fosse eu ia reclamar bastante antes de fazer isso. Eu me conheço. Né? Aí ele pôs ali a madeira e o machado entrou no cabo. Aí o Eliseu fala, agora continua aí o serviço. Nada abalava este homem. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Como Deus pode dar a ordem a um machado de ferro no fundo de um rio, subir sozinho e entrar no cabo que está na mão do profeta? Como Deus faz isso? Ele faz porque Ele é Deus. Então o que Deus pode fazer na nossa vida? Qualquer coisa. Tudo o que Ele quiser. O mesmo Deus que fez um machado flutuar, é o mesmo Deus que fez uma botija única de azeite, encher outras tantas. O mesmo Deus que fez as botijas encherem, é o mesmo Deus que fez um moço que estava morto se levantar novamente. O mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que derramou fogo do céu e lambeu a água em torno do altar. E lambeu tudo e queimou até as pedras do altar. Esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos, Ele pode fazer e faz qualquer coisa. Não desista, minha irmã, meu irmão. Se você está orando, continue orando. Tenha fé. Pastor, o machado não vai flutuar. Eu nunca vi machado flutuar. Ele vai sim, se o Senhor mandar, ele flutua. Se o Senhor mandar, ele vem. O profeta teve que fazer a parte dele. Qual foi a parte dele? O trabalho de Eliseu foi cortar um pau e colocar na água para receber o machado. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Você tem que fazer. Cortar o pau e colocar lá, isso o profeta pode fazer, então faz. Agora, fazer o machado flutuar não dá. Aí Deus faz. Então você tem que ir até onde você consegue. Quando você não puder mais, você fala, Senhor, até aqui era coisa para mim. Dessa linha para lá, Senhor, é só para o Senhor. É coisa sobrenatural, só o Senhor pode fazer. Mas eu acredito que o Senhor faz. Eu acredito que o Senhor tem poder. Irmão, Deus não precisa de pessoas de uma grande fé. Deus precisa de pessoas que tenham uma fé pequena no poder grande que Ele tem. Então, não precisa você ter uma grande fé. Há uma frase que diz que a fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus.
Então a fé é um elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. Então, se você tem fé, você liga a sua insignificância ao poder de Deus. Eu não sei o que você está buscando, nem o que você está precisando, pedindo a Deus, mas eu posso te dizer, o Deus que fez o machado flutuar, Ele está aqui hoje. Ele é o seu Deus. O Deus de Eliseu é o mesmo meu, é o mesmo seu. Talvez eu não precise de um machado flutuar, talvez eu precise de outra coisa. E eu posso clamar ao meu Deus. E você também. Então não desista. Então não se desespere. Fique em paz. O moço se desesperou. Não, meu senhor, porque era emprestado. Ele estava desesperado porque ele pediu emprestado um machado e agora... Então ele estava desesperado porque o machado que ele havia pedido emprestado agora se perdeu. Mas Deus trata das coisas de uma forma maravilhosa. É muito bonito, irmão, ver como Deus age, a forma com que Deus trabalha. E sabe o que está acontecendo? Não é que Deus perdeu o poder, não é que Deus não faz mais milagre. O que está acontecendo é que cada dia a iniquidade está se multiplicando, o povo está esfriando, o amor está esfriando e também a fé em Deus está acabando. As pessoas não creem mais no poder de Deus como criam no passado. Eu já contei para vocês de uma testemunho que eu li há muitos anos atrás, muitos mesmo, né? Tipo uns 30 anos atrás, no jornal Mensageiro da Paz. Talvez vocês nem conheçam o jornal Mensageiro da Paz, era um jornal evangélico e que vendia na CPAD, da Assembleia de Deus. E esse jornal, ele trouxe um testemunho de uma igreja no Paraná, que eles estavam construindo uma igreja lá no Paraná. E a estrutura em cima do telhado, todas aquelas madeiras. E a viga central que eles compraram, pagou muito caro. Eles juntaram dinheiro um tempão para comprar a viga. Só que um dos irmãos lá mediu errado, né? E faltou um pedaço lá, sei lá, 20 centímetros. Faltou naquela viga. Quando eles foram pôr a viga, faltou. E eles deixaram a viga de lado, continuaram a fazer os cultos num outro lugar, pedindo a Deus, para Deus dar uma solução naquele problema, porque eles não tinham dinheiro. E aí o pastor disse, nós vamos orar para Deus resolver esse problema. Para nós que nós não temos como preparar alguma coisa para nós aí. E aí eles oraram e o pastor disse, nós vamos orar e Deus pode aumentar essa viga aí. E eles fizeram isso, começaram a orar para Deus aumentar aquela viga. Como que você aumenta uma madeira em 20 centímetros? Sem emenda. Deixar ela lá no canto e ficar orando. E eles fizeram isso. Até o dia em que eles falaram, nós estamos orando há tanto tempo, irmão. Vamos medir a viga? E quando eles mediram, ela já tinha chegado na medida. Eu creio no que Deus pode fazer. Eu creio no que Deus pode fazer. Porque Ele é Deus. Porque Ele faz. Porque os milagres da Bíblia não ficaram restritos à Bíblia. Tem crente que não crê em milagre hoje. Não, milagre não existe. Isso aí é uma coisa só da Bíblia, daquela época. Então, se fosse verdade, eu ia dizer, para que então me mostrar um livro onde tudo que eu leio não acontece mais? Eu estou perdendo meu tempo. Para mim, a Bíblia não é um relato do que aconteceu. É uma narrativa do que pode também acontecer. É Deus mostrando, olha, eu fiz lá. Eu faço hoje e farei sempre, porque eu sou Deus. A Bíblia está me dizendo o seguinte, o Deus que nós servimos, Ele é o ontem, hoje e amanhã e sempre. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, não se desespere, continue buscando ao teu Deus. Não fique angustiado, entristecido, porque Deus vai te abençoar. Creia no que Ele pode fazer. Creia. Ainda que as pessoas falam, você é louco. E daí, qual o problema? O que mais vai ter no céu é louco. Porque os racionais vão para o inferno. Porque a razão só pode nos levar para lá. É a fé que nos leva ao céu. Eu quero terminar, então, dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente sofre por ansiedade, depressão, por falta de fé. Não quer dizer que isso é sempre, mas muitas vezes é. Porque a ansiedade e a depressão são doenças que atuam na nossa mente por causa do tempo. O fator é o tempo. Então, a pessoa deprimida,
ela se deprime, né? Porque ela fica pensando em coisas muitas vezes do passado ou do presente. E ela fica pensando no presente, no presente, no presente, naquilo que está acontecendo, naquilo que aconteceu, e ela se deprime. A ansiedade, ela está preocupada com uma coisa que ainda nem aconteceu, é o futuro. O futuro não está na nossa mão, está na mão de Deus. Não tem como a gente agir no futuro. Então, a gente fica adoecido porque a gente fica pensando, meu Deus, olha só, no passado aconteceu isso, e vai estar acontecendo de novo, e a gente fica triste, angustiado, deprimido, e não quer viver porque está deprimido, preso naquela tristeza, preso naquele momento, preso naquele instante. Irmãos, calma, amanhã quando você acordar é outro dia. Muitas coisas se renovam com o dia. As manhãs renovam todas as coisas. Você vai dormir de uma forma, acorda de outra. É assim que Deus faz. Você não anda por aí, sente sua unha crescer, nem seu cabelo crescer. Não, essas coisas vão acontecendo se você perceber. Enquanto você dorme, o seu corpo se mantém, vai fazendo a manutenção. E quando você acorda, Deus está lá, te recebendo no novo dia. Para Deus está dizendo para você, olha, hoje é um novo dia, eu vou fazer aquilo que você precisa. Então fique em paz. Então não se deprima com o presente, nem com o passado. Não se desgaste com ansiedade por coisas do futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. E se você crê no seu Deus, Ele está lá. Deus é o mesmo ontem, eu não posso mudar meu passado. Deus é o mesmo ontem, Deus pode tudo. Ele é o mesmo hoje, e Ele é amanhã sempre. Deus pode mudar o meu futuro, Deus pode mudar tudo, porque Ele está lá. Então eu fico em paz. No meu futuro está o Senhor. Amém? Eu termino então para você entender a confiança com uma ilustração simples também, como foi essa palavra de uma criança, de um trem. O trem estava fazendo uma viagem tranquila e uma criança brincando assim no piso do trem, sentada brincando, e o trem normal. Daqui a pouco o trem começa a correr muito, correr muito, correr muito, e as pessoas percebem que o trem perdeu o freio. E as pessoas ficam desesperadas. Começam a gritar, começam a gritar. E a criança está brincando ali tranquilo. E aí alguém pergunta para a criança, depois que o trem parou, todo mundo se acalmou, perguntaram para aquela criança, você não ficou com medo quando o trem perdeu o freio? Ela disse, não. Por quê? Porque meu pai é o condutor. Quando você crê que Deus está na frente, fique em paz. Fique em paz. Descanse no Senhor, deixa Deus trabalhar. Amém? Fique em paz. Como que você vai resolver isso o ano que vem? O ano que vem, quando o ano que vem chegar, o meu Deus já estará lá. O ano que vem, meu Deus já está tratando lá. Ele já está resolvendo lá. Como que você faz naquilo que você nem está vendo? Deus está vendo lá. Deus sabe o que está acontecendo. Né? Falando ainda de Eliseu, Eliseu tem uma passagem dele também importante, porque o rei, tudo que o rei sentava com os seus generais e falava, vamos fazer assim, vamos atacar Israel dessa maneira, vamos por aqui, vamos por ali, Deus revelava para Eliseu. Aí quando eles iam lá, pronto, não dava certo, não dava certo. Você fala, tem um espião aqui, alguém está denunciando tudo que a gente faz aqui, alguém tem um espião aqui. Alguém disse, não, não é não, é que lá em Israel tem um profeta que tudo que vocês comentam aqui, Deus fala para ele lá. Não adianta, né? Então, irmãos, é assim que Deus age. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar. Fique em paz, descanse no Senhor. Coloque a sua fé em ação. Amém? Deus é maravilhoso. Olha só, eles precisavam de um machado para construir aquela casa, precisavam de um machado. Eles não precisaram comprar um machado, Deus providencia um. Deus não faz nada pela metade, nem faz nada para a gente ser envergonhado. A pessoa, a história desse moço, vamos construir essa casa, vamos buscar madeira, vamos. Não temos com que cortar. O moço falou, conheço uma pessoa, vai emprestar. A pessoa empresta, abençoa lá a igreja, olha, leva esse machado, pode empresto para vocês. Que alegria eles cortando aquela madeira com machado, para aumentar a casa. O machado cai lá. Eles iam ser envergonhados. Deus não ia permitir isso deles. Não. O que Deus faz? Deus restitui o machado para que eles não sejam envergonhados, para que a pessoa, dono do machado, receba seu machado de volta. Deus coloca tudo no lugar.
no fim do dia, desse dia aqui que eles fizeram esse trabalho, no fim desse dia, eles voltaram para a sua casa com as madeiras nas costas, alegres e testemunhando. Você viu só o que aconteceu? Nunca vi um machado flutuar. Você viu o que aconteceu? É o testemunho. Irmão, é por isso que Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus. Porque tudo que o diabo faz acaba dando glória para Deus. Né? O diabo falou, vou jogar esse machado fora. Aí Deus fala, que bom, agora eu vou restituir e fazer um milagre. E o povo voltou glorificando a Deus pelo milagre. Então tudo aquilo que o diabo vem pôr a mão para atrapalhar, vira glória para Deus. Porque o problema de hoje é o testemunho de amanhã. O choro de hoje vai ser o testemunho de amanhã. Aí você vem aqui e fala, irmão, naquela época eu sofri muito, eu chorei muito, passei por isso, passei por aquilo. Mas hoje, decantuita rassome declamas. Mas hoje, rabraçuriando a nébria canta. Então, minha irmã, meu irmão, fique em paz, confie no teu Deus. Você está sentado aqui, Deus sabe o que tem na sua geladeira, no seu armário, na sua conta. Deus sabe como que você está aí. A gente está sentado aqui, ninguém sabe como é que a gente está por dentro, se tem uma doença, se não tem. Né? Deus sabe. Tudo está na mão dele. Talvez você vá no médico, mas ele fala, você está com essa doença XY. Aí você se desespera. Não, fique em paz. Nada acontece sem permissão de Deus. Nada acontece sem a direção, sem o direcionamento, sem a mão ou a autorização desse Deus. Os crentes creem muito mais no diabo do que em Deus. Está errado. Disseram para um católico, vocês católicos têm um santo para cada coisa. O católico disse, vocês crentes têm um demônio para cada coisa. É verdade, porque tudo que acontece é o diabo, é o diabo, é o diabo. O crente deixa um sapato no meio da casa, depois ele volta, tropeça, cai, o diabo me derrubou. Não, foi você que foi relaxado. Guardasse no canto. Não troca o óleo do carro há 5 anos. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Fundiu o motor. O diabo fundiu meu motor. Não, você tem que trocar o óleo. Agora, creia no teu Deus. Confie nele. É milagre que você precisa. O nosso Deus pode fazer. O nosso Deus não é esse Deus Nutella aí que estão pregando por aí, não. Esse Deus aí fofinho, gostosinho, que só quer abraçar, beijar, quer sentar no seu colo, papai, quer fazer guru-guru. Nada disso. Nosso Deus é Senhor de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus maravilhoso, glorioso, santo. E quando precisa, Ele envia o seu exército de anjos para lutar, batalhar, para fazer a guerra. Quando Daniel precisava de uma resposta e o anjo ficou retido, ele mandou o anjo para vencer Satanás. A resposta chegou. Ele é um Deus poderoso, glorioso, santo, justo. É o Deus que age, que faz, que conhece o oculto, o escondido, o profundo. Aquilo que ninguém sabe, Ele sabe. Aquilo que ninguém vê, Ele vê. Porque os olhos do Senhor estão de toda parte. Tudo Ele conhece, tudo Ele sabe. Ele conhece a intenção do nosso coração. A palavra dele é tão poderosa que entra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É uma espada cortante de 2 gumes. Ela corta tanto indo quanto vindo. Ela vai para lá, ela vem para cá, ela está cortando. Porque esta palavra é maravilhosa. E este Deus não abre mão de ser quem Ele é. Ele não abre mão do seu poder. Há muitos poderosos nessa terra, mas a glória de Deus Ele não dá a ninguém, porque a glória é dEle. E tudo que Ele faz é para honra e glória dEle próprio, porque Ele é maravilhoso. Ele não precisa da nossa glória, não. Ele já é glorificado. Muitas vezes a gente fala, glorifique a Deus, tipo, Deus está precisando, Deus está querendo sua glória. Não, Ele já é glorificado. Agora mesmo diante dEle, estão lá os seres viventes dizendo, os querubins estão dizendo, glória a Ele, estão glorificando a Ele, glória a Ele, glória a Deus, glória a Deus. Nós não precisamos fazer isso, já tem alguém fazendo. Mas nós estamos aqui e glorificamos a Deus como gratidão. Eu dou glória a Deus porque Deus merece glória. Porque Ele é digno de glória, digno de glória, digno de honra. Só o Senhor é Deus. Quando um crente, irmão, nós temos que reaprender essas expressões na igreja. Dizer só o Senhor é Deus, porque é o seguinte, o que o diabo mais quis e mais quer é ser igual a Deus.
O que o diabo fez no céu é querer ser igual a Deus. O que ele tenta fazer na terra é ser como Deus. Ele copia tudo que as coisas que Deus faz. Ele quer ser Deus. Aí você diz aqui na igreja, só o Senhor é Deus. O diabo diz, não, eu também sou. Não, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E você diz, Satanás, ouça bem o que eu estou dizendo. Só o Senhor é Deus. 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 As pessoas ficam com medo, o crente, porque fizeram uma macumba para mim. Quer gastar dinheiro? Faça macumba para mim, mas faça daquelas bem caras, para o prejuízo ser grande. Porque maldição nenhuma cai sobre aquele que está na presença de Deus. Não há maldição sem causa, diz a palavra. Vai matar galinha, bode, pode matar todos os bodes da terra. O Senhor dos Exércitos está comigo. O sangue de Jesus está me cobrindo. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Decantuita, raçome declamas. Eu sou um homem comum como qualquer outro. Mas o Deus que eu sirvo é especial. Mas o Deus que eu sirvo é tremendo, é glorioso, é santo. E eu não sei porquê, mas Ele me ama. Eu não mereço, mas Ele me abençoa. E pronto, acabou. Deixa o diabo correr atrás da resposta. Como diz os jovens, o diabo que lute. Porque Deus é poderoso e me ama, meu irmão. Eu tenho um Deus poderoso que me ama. E o resto é problema do diabo, não é meu. Agora eu vou ficar me sentindo um coitadinho, um miserável. Eu não sou miserável, eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu só vou viver miserável, comendo bolota, se eu fugir da casa do Pai. Porque tem crente que está comendo bolota com os porcos e falando, Deus me abandonou. Você saiu da casa do Pai. Ali não foi o pai que saiu da casa do filho, foi o filho que foi embora da casa do pai. Amém? E tem gente que quer comparar o filho pródigo com a ovelha perdida. Não tem comparação. Tem crente desviado que fica falando, a gente fala, você é o filho pródigo. Não, você é a ovelha perdida. Jesus vai largar 99 lá e vai vir buscar você. Não é assim que funciona, não. Desculpa. Ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo é outra. A ovelha perdida estava no rebanho e se perdeu porque ela é frágil. O filho pródigo tomou a decisão racional de ir embora da casa do pai. E na parábola do filho pródigo, o pai não vai em busca do filho. Embora todos os dias ele esteja no alpendre da porta olhando para o caminho, aguardando, tudo preparado, mas ele não vai buscar. O filho tem que voltar sozinho. É óbvio que quem vai convencer é o Espírito Santo, mas o pai não busca. Agora, quando a ovelha se perde, aí sim, ele deixa 99 no aprisco e vai buscar a outra. A gente tem muitos irmãos nossos que não são ovelhas perdidas, infelizmente, são filhos pródigos. Decidiram ir embora e foram embora. Romperam com o pai e deixaram a casa. Vamos fazer a ceia do Senhor em nome de Jesus.